Delação de ex-presidente da Transpetro envolve 20 políticos de 6 partidos em pagamento de propina. Templo desaba durante culto e deixa 4 pessoas feridas e 3 soterradas. Em ataque raro, jacaré mata menino na Disney. Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Na reportagem especial, a vida no maior lixão do Brasil. Toneladas de desperdício viram sustento de trabalhadores que não têm o que desperdiçar. Boa noite. O prédio que abrigava uma igreja evangélica desmoronou em Diadema, no ABC Paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas e 3 estão soterradas. E os bombeiros estão neste momento em Diadema tentando resgatar algumas vítimas. Você vai acompanhar agora imagens ao vivo do local. A igreja que desmoronou é a Assembleia de Deus de Diadema. 4 pessoas feridas foram resgatadas, mas a informação é de que outras 3 pessoas estão aí nos escombros. Portanto, você vê muitos homens dos bombeiros tentando fazer o trabalho de resgate. Quem acompanha essa operação para a gente é a repórter Daísa Bellini. Boa noite, Daísa. Olá, Adriana, boa noite. Eu estou aqui no local. 3 pessoas, como você disse, continuam soterradas ali, bem ali onde era a igreja da Assembleia de Deus, aqui em Diadema. O trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho minucioso, muito detalhado e delicado. Eles não usam máquinas nesse momento do resgate. 2 vítimas já foram visualizadas, são 2 homens, eles estão muito próximos onde eles estavam na igreja, estão um do lado do outro. Em alguns momentos, os médicos usam balões de oxigênio. A outra pessoa é uma mulher de cerca de 55 anos. Ela ainda não foi localizada. A Defesa Civil isolou toda a área aqui e o Corpo de Bombeiros vai trabalhar durante toda a noite para resgatar essas vítimas e buscar também a mulher. No momento do desabamento, havia cerca de 10 a 15 fiéis dentro da igreja. O motivo do desabamento será apurado, mas a igreja fazia uma obra que não era autorizada pela prefeitura aqui de Diadema. Na última segunda-feira, a igreja recebeu uma notificação. Segundo os responsáveis aqui pela igreja, a obra estava parada. De Diadema, Daísa Bellini. Obrigada, Daísa. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre esse desmoronamento lá em Diadema. 5 policiais foram baleados em menos de 12 horas no Rio de Janeiro. 2 morreram. Na maioria dos casos, os policiais foram vítimas de assaltos. O homem atacado na porta do mercado é um subtenente da Polícia Militar. A arma dele foi roubada e o PM acabou baleado. A vítima se recupera no hospital da Baixada Fluminense. Outros 2 PMs também foram baleados na zona norte do Rio. O primeiro numa tentativa de roubo de carro, o segundo durante um patrulhamento na comunidade do Arará. No intervalo de apenas 12 horas, 5 policiais foram baleados na região metropolitana. 2 deles acabaram sendo mortos pelos criminosos. O sargento Eduardo Araújo de Souza foi baleado num assalto na via expressa mais importante da cidade. A tropa do batalhão de choque da PM também está de luto. A salva de tiros é uma homenagem ao tenente Márcio Ávila Rocha, de 30 anos. O oficial foi morto por assaltantes que levaram a moto dele. A gente sempre falava para ele para sair, ele sempre falou, isso aqui é a minha vida. Márcio dava aulas para policiais que vão atuar na segurança dos Jogos Olímpicos. Somente este ano, 47 policiais foram mortos no Rio, 44 PMs e 3 civis, e 154 policiais foram baleados. Praticamente um por dia. São cenas que se repetem. Os números preocupam e impõem um desafio à corporação. Os policiais estão sendo caçados pelos criminosos ou são vítimas de uma cidade violenta como o Rio de Janeiro? Pode ter sido alguma coisa premeditada, vamos apurar isso aí. Tentaremos reduzir esses números aí e tentarmos evitar esses danos. Danos na nossa folga, danos na execução de serviço. Em Praia Grande, litoral de São Paulo, o flagrante de um motociclista surfando enquanto dirige uma moto. Segundo a companhia de trânsito, a infração é grave e se o motorista for identificado, pode ter o veículo apreendido. Acidente com um caminhão-tanque na BR-491, entre Varginha e Três Corações, em Minas Gerais.
De acordo com a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na pista. A gasolina que estava no tanque vazou e o veículo pegou fogo. A polícia da Flórida encontrou o corpo do menino atacado por um jacaré dentro de um dos hotéis mais luxuosos do complexo da Disney. Foi muito difícil dar a notícia aos pais, disse o chefe de polícia Jerry Damens, mas o filho deles está morto. Na noite de ontem, Lenny Graves, de 2 anos, brincava no lago artificial de um hotel da Disney em uma parte rasa. Um jacaré de 1,5 metro a 2 de comprimento surgiu rapidamente e arrastou o menino para dentro d'água na frente dos pais e da irmã de 4 anos. Matt Graves ainda tentou resgatar o filho, mas não conseguiu salvá-lo. No local, o aviso: é proibido nadar. As equipes procuraram Lane durante toda a madrugada. O corpo só foi encontrado hoje à tarde, aparentemente intacto. Ele foi entregue ao Instituto Médico Legal para autópsia. A polícia acredita que Lane morreu afogado. A Agência de Meio Ambiente da Flórida capturou e sacrificou 5 jacarés e vai examinar todos para ver se encontra o animal que matou a criança. Se não for nenhum dos 5, eles continuarão procurando, porque depois desse ataque, ele se tornou uma ameaça. A Disney está instalada em uma região pantanosa da Flórida. Em 45 anos, esta foi a primeira vez que um jacaré atacou alguém dentro do perímetro do parque. Segundo a empresa, o complexo investe permanentemente na identificação de animais que podem se tornar perigosos. A família de Nebraska, de férias na Flórida, foi surpreendida por um ataque rápido e raro que levou Lane embora em segundos. O governo apresentou hoje no Congresso a proposta de emenda constitucional que prevê um limite máximo para os gastos públicos. A proposta apresentada aos líderes aliados é de limitar os gastos federais já a partir do ano que vem, com teto do mesmo valor do que for desembolsado em 2016, corrigido pela inflação. O governo tenta frear as despesas, que crescem 6% ao ano acima da inflação. Ela propõe que se gaste aquilo que se arrecade. É um controle de gastos. O texto prevê punições a quem descumprir os limites, como proibição de aumento salarial para servidores, criação de cargos e realização de concursos públicos. A validade da proposta, que será discutida no Congresso, é de 20 anos, podendo ser alterada na metade do tempo. Haverá proposta, sim, do Executivo na direção de outras medidas que possam também levar à diminuição de despesas. Mas o importante é ter o teto. Michel Temer informou a Renan Calheiros que tinha a intenção de levar a proposta pessoalmente ao Congresso, mas desistiu da ideia quando o presidente do Senado expressou contrariedade em discutir a PEC antes da conclusão do processo de impeachment. O governo brasileiro não cabe mais dentro da arrecadação de impostos. Para caber, é preciso aumentar cada vez mais os impostos, coisa que não se suporta mais. Primeiro foram as conversas gravadas que provocaram um turbilhão em Brasília. Hoje foi a delação completa do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, liberada pelo STF. Machado revela pagamentos de propina para políticos de 6 partidos, inclusive para o presidente em exercício Michel Temer. São 300 páginas de delação. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, chamado de metralhadora, atirou para todos os lados. Ao Ministério Público Federal, ele contou detalhes de como funcionava o esquema de corrupção. Segundo Machado, o esquema funcionava assim. Os políticos o procuravam pedindo doações. Logo depois ele entrava em contato com as empreiteiras que tinham contratos com a Transpetro e pedia os repasses. De acordo com Machado, o PMDB foi o partido que mais arrecadou no esquema. O montante chegaria a 100 milhões de reais. O nome do presidente em exercício, Michel Temer, foi citado. Segundo o delator, Temer teria pedido R$1,5 milhão de reais para a campanha de Gabriel Chalita, do PMDB, à Prefeitura de São Paulo em 2012. A lista da delação tem nomes de 20 políticos de 6 partidos que teriam recebido propina. Entre eles, integrantes da cúpula do PMDB. Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, José Sarney e Edson Lobão, responsáveis pela indicação de Sérgio Machado. Eu nunca autorizei ninguém para falar em meu nome em nenhum lugar.
E todas as doações que eu recebi em campanhas eleitorais foram doações legais e com contas prestadas à justiça e aprovadas. De modo que eu não tenho, assim, nada absolutamente a temer. Sérgio Machado também citou o nome do senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, do deputado Heráclito Fortes, do PSB, do senador Agripino Maia, presidente do DEM, da deputada Jandira Fegali, do PCdoB, do deputado Luiz Sérgio, do PT e do governador interino do Rio, Francisco Dornelles, do PP. Na delação, Sérgio Machado também mencionou o nome do senador Aécio Neves. Segundo ele, foi acertada uma ajuda a 50 deputados para viabilizar apoio a Aécio no comando da Câmara. O esquema teria arrecadado cerca de 7 milhões de reais, sendo que 1 milhão teria sido entregue em dinheiro ao próprio presidente do PSDB. Em nota, o presidente em exercício, Michel Temer, diz que a delação é inverídica e afirma que sempre respeitou os limites legais para buscar recursos para as campanhas eleitorais. O senador Aécio Neves diz que são acusações falsas de quem quer conquistar os benefícios de uma delação premiada. Gabriel Chalita afirma que não conhece Sérgio Machado e que nunca lhe pediu recursos ou qualquer tipo de auxílio de campanha. Romero Jucá, Edson Lobão, Jader Barbalho e José Sarney, os 4 do PMDB, negam com veemência terem recebido qualquer montante do delator. Os senadores José Agripino, do DEM, e Waldir Raupp, do PMDB, disseram que as doações recebidas foram de origem lícita e aprovadas pela Justiça. O deputado Luiz Sérgio, do PT, confirma ter recebido doações da construtora Queiroz Galvão, mas diz que foram legais e declaradas nas prestações de contas. O deputado Heráclito Fortes, do PSB, está no Panamá em missão pela Câmara e não vai se manifestar sobre o assunto fora do país. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, disse que as afirmações são uma tentativa de criminalizar as doações feitas segundo as leis vigentes à época, portanto legais e públicas. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, esclareceu que não disputou eleições em 2008, 2010 e 2012 e que as doações relativas a eleições que disputou foram aprovadas pela Justiça. Veja a seguir, Procurador-Geral da República pede que Eduardo Cunha use tornozeleira eletrônica caso não seja preso. E ainda hoje, o desperdício que sustenta famílias no maior lixão do Brasil. Meus filhos aqui dentro. Prisão ou uso de tornozeleira eletrônica. Esse é o pedido da Procuradoria-Geral da República para o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Já o deputado tenta atrasar a votação que pode cassar o mandato dele. A defesa de Eduardo Cunha tem consciência de que a força política do deputado vem diminuindo e que será difícil reverter a decisão do Conselho de Ética no plenário. Não há dúvidas de que a situação ficou muito mais difícil e essa dificuldade maior cria uma situação de menor poder político. Obviamente ele vai trabalhar no plenário, tentar no plenário reverter isso, difícil, muito difícil, mas não é impossível. Agora, o próximo passo de Cunha é entrar com recursos na Comissão de Constituição e Justiça, questionando os procedimentos do Conselho de Ética, o que deve atrasar o processo em 2 semanas. Os adversários políticos do deputado querem que a votação aqui em plenário aconteça em julho, antes do recesso parlamentar. Hoje, o deputado queria relatar os recursos de Cunha na CCJ, renunciou ao cargo porque é do mesmo partido do relator do Conselho de Ética. Um novo relator ainda deve ser nomeado. A defesa de Cunha tem até 5 dias úteis para entrar com recurso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão dele ao STF. Caso o pedido seja negado pelo ministro Teori Zavascki, Janot sugere que Cunha use tornozeleira eletrônica e cumpra prisão domiciliar. Em Curitiba, o ex-diretor da empreiteira Camargo Corrêa, Luiz Carlos Martins, disse em delação premiada que o PT e o PMDB receberam 21 milhões de reais em propina da obra da usina de Belo Monte, no Pará. E foi entregue hoje no Rio de Janeiro a Vila dos Atletas, que vai receber 15 mil competidores durante as Olimpíadas. Mais cedo, integrantes do Comitê Olímpico Internacional testaram o trem que vai levar o público a alguns dos principais locais da competição. Central do Brasil, 9 da manhã.
Integrantes do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Rio 2016 embarcaram em um trem especial. O destino era o Complexo de Deodoro, na zona oeste do Rio, um dos principais locais de competição dos Jogos Olímpicos. A viagem foi sem interrupções, bem diferente da rotina enfrentada pelos passageiros. Hoje foi o terceiro dia consecutivo de problemas com os trens da Supervia. Um dia é atraso, outro dia não tem. De Deodoro, a comitiva seguiu para a Barra da Tijuca, onde foi inaugurada a Vila dos Atletas. São 31 prédios erguidos numa área de 800 mil metros quadrados. Os apartamentos vão receber 15 mil competidores, além das equipes técnicas. Em breve, essa área vai ganhar vida e história. Aqui os atletas vão continuar respirando num ambiente de competição, mas também vai haver aquele convívio mais próximo, a troca de culturas e, por que não, diversão. Orçada em 2 bilhões e 900 milhões de reais, a Vila dos Atletas tem 72 mil metros quadrados de área verde e 4,5 quilômetros de ciclovia. Essa é a obra mais difícil, mais complexa. Aqui vão estar os maiores atletas do mundo. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse estar confiante que tudo estará pronto a tempo e que os Jogos Olímpicos serão espetaculares. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Etienne Medeiros, o principal nome da natação feminina brasileira, foi pega no exame antidoping e pode ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio. A contraprova do exame de Etienne também deu resultado positivo para a substância fenoterol. A nadadora teria usado um medicamento para asma. Etienne pretendia nadar os 50 e os 100 metros livre e 100 metros costas, além dos revezamentos. Tumulto durante a desocupação do prédio da Secretaria da Fazenda no centro de Porto Alegre. Um grupo de estudantes não deixou o local no tempo estipulado pela polícia e a tropa de choque invadiu o prédio. A Secretaria Estadual da Fazenda amanheceu tomada por estudantes. O protesto dos cerca de 50 alunos do ensino médio era contra a desocupação de escolas públicas. Há mais de um mês, adolescentes tomaram 120 colégios na capital e interior em manifestação contra a má qualidade do ensino. Um acordo entre governo e grêmios estudantis definiu a retirada dos grupos. Entidades burocráticas se reuniram a portas fechadas com o governo para tentar uma negociação, mas não foi uma negociação que dialogou conosco. Mesmo com a presença da Polícia Militar, funcionários públicos também invadiram a secretaria em apoio aos estudantes. Só no fim da manhã, a tropa de choque conseguiu liberar o prédio, com uso da força e spray de pimenta. 10 pessoas foram presas e vão responder por 6 crimes, entre eles associação criminosa, resistência, corrupção de menores e dano ao patrimônio público. Os menores, que são estudantes, vieram para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde fizeram um exame de corpo de delito, foram ouvidos e liberados. Em Goiânia, o teste do bafômetro confirmou que Álvaro Gabriel, de 32 anos, dirigia bêbado quando perdeu a direção do carro e atingiu uma moto, matando 2 pessoas. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação para prender fiscais da Vigilância Sanitária. De acordo com as investigações, os suspeitos recebiam propinas mensais para não fiscalizar estabelecimentos na Baixada Fluminense. O esquema era comandado por um ex-superintendente da Vigilância Sanitária. 6 pessoas foram presas. Em Belém, o homem foi preso por filmar mulheres de saia que usavam a escada rolante num shopping. Uma das vítimas era uma policial civil que, ao perceber a ação, deu voz de prisão ao suspeito. Ele pagou fiança e vai responder ao crime em liberdade. No celular, a polícia encontrou vários vídeos dos assédios. A quinta-feira terá temporais no norte do país e litoral nordestino. Os mais fortes atingem o litoral da Bahia e algumas cidades podem receber entre quinta e sexta-feira o volume de água esperado para 10 dias. Ventos de alta atmosfera provocam chuva também entre o norte gaúcho e o sul de Mato Grosso do Sul. O dia será de sol nesta área do Rio Grande do Sul e de São Paulo ao interior nordestino.
A madrugada é fria em Belo Horizonte, mínima de 9 graus. E em Florianópolis faz 10. No Rio de Janeiro, o dia começa com mínima de 12 graus. À tarde, a máxima chega aos 27. Em São Luís, máxima de 31. Em São Paulo, faz 23. E em Curitiba, a chuva volta com mínima de 8 e máxima de 20 graus. Cerca de 16 mil moradores de rua tentam vencer o frio de São Paulo com a ajuda de doações e de abrigos improvisados. 5 pessoas já morreram por causa das baixas temperaturas. Eu durmo aqui, ó. Tá meio bagunçadinho, mas consegui comprar essa barraquinha. E aqui é a coberta de doação, o colchão que eu achei. É uma vida noturna diferente daquelas que muitos conhecem, de luzes que realçam cores e belezas da cidade mais rica do país. O meu maior medo da rua é a crueldade. Eles compõem o quadro de quase 16 mil moradores de rua, espalhados por São Paulo, que tentam se proteger como podem. Apenas metade recorre a abrigos sempre lotados e com horários rígidos. Enrolado num cobertor, Divino passa a noite lendo, depois de um dia de trabalho como carregador na central de abastecimento. Muito difícil viver na rua com esse frio, porque assim, você não tem muita coberta, não tem aonde se esconder. Quando chove, piora. 5 já morreram provavelmente de hipotermia desde o início da onda de frio. Esse tempo castiga as pessoas, mas a falta do calor humano também dói. Às vezes é um preconceito, não diria nem preconceito, já é um conceito estabelecido e quem está na rua não presta, é drogado, bebe. Eu não uso droga há 35 anos. Tive meus problemas com droga quando era moleque. Estou com 56. O pior é que suportar as baixas temperaturas, praticamente sem nada, no máximo com um cobertor ou, quem sabe, uma barraca, ainda é um desafio para muita gente que encontrou nestes espaços o único lugar para ficar. Isso quando a Guarda Civil não leva parte do que conseguiram juntar, conta a Nayara. O Rapa vem, aí ele leva colchão, papelão, essas coisas assim. Pequenos abrigos que precisam ser reconstruídos todos os dias. O Ministério Público abriu inquérito hoje contra a Prefeitura para investigar as ações. Entre várias barracas de lona aqui no centro de São Paulo, uma chama atenção justamente por ser diferente. Essa aqui foi feita de papelão. E é nesse cantinho que o Maurílio fica? De noite o pé fica meio gelado, mas a gente leva, né? Mas o Maurílio e tantos outros não abrem mão de algumas coisas. Dignidade, o que eu aprendi com meus pais, honra, caráter, tudo. Acho que é o mais importante para você seguir sua trajetória aqui. Todo mundo pediu, menos o torcedor do Corinthians. Tite aceitou e é o novo técnico da seleção brasileira. O time olímpico será dirigido por Rogério Micali, que já comanda as seleções de base. Este foi o último treino comandado por Tite. A terceira passagem dele no Corinthians terminou com o sim dado um dia depois ao convite feito pela CBF. Ao contrário do que fez Mano Menezes nos Jogos de Londres em 2012 e do que faria Dunga agora, Tite preferiu deixar o comando da seleção olímpica com Rogério Micali. Hoje a CBF enviou ao Comitê Olímpico Internacional a lista de pré-inscritos com os nomes de 35 jogadores e de 12 integrantes da comissão técnica. No dia 29 deste mês será anunciada a relação definitiva com 18 jogadores e 4 suplentes. O Corinthians recebeu a informação do técnico Tite no meio da tarde. A forma como a negociação foi conduzida pela CBF revoltou o presidente Roberto de Andrade. Não recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Em Caxias do Sul, a mãe de Tite, Dona Ivone, se emocionou com a decisão do filho. Eu, como mãe, eu gostaria que Deus te abençoasse e que desse tudo certo, que dê bastante alegria a todo mundo, ao Brasil inteiro. Lixo que vira sustento de milhares de pessoas. Na reportagem especial de hoje, o maior lixão da América Latina. Um local que já deveria estar desativado. O repórter Eduardo Ribeiro acompanhou a dura rotina de quem trabalha lá.
Não importa onde você mora. Quando o caminhão do lixo passa, somos todos iguais. Porque quase ninguém separa o lixo em casa, apenas uma a cada 4 pessoas. E de tudo que jogamos fora, só 3% vão mesmo para reciclagem. O resto, que é quase tudo, vira motivo de disputa em lugares como esse. Eu criei meus filhos tudo aqui dentro. Meu marido me largou. Desperdício na sua casa, vem parar aqui no lixão. Aqui nós fazemos uma reciclagem e vende novamente. Mas alguns aqui se dizem sortudos. Já achei R$100. R$100? É. Outros ainda sonham com a sorte. Que é metal mesmo, que é alumínio. Mas quando você vê isso aí brilhando ali no meio do lixão... eu pensei que era ouro. E todos enfrentam os mesmos perigos. E quando esse sol tá quente, que vem aquele gás... Aí sobe o gás do próprio lixo, fora, né? E parar um pouco para poder vir a respiração normal. Não importa quantas luvas você use. Quais são os maiores riscos que vocês correm aqui? Bom, de furar o pé, de furar a mão. A agulha, né? Agulha. Ainda vem material hospitalar para cá? De vez em quando vem. De cada 10 cidades brasileiras, pelo menos 6 ainda tem um lixão como esse daqui, que fere completamente as normas de padrão ambiental. Mas esse lixão onde nós estamos, o lixão da Estrutural, é único. Fica a menos de 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília. E é único porque tem a maior concentração de lixo a céu aberto em toda a América Latina. Basta ficar meia hora no portão principal. São 600 carretas por dia e lá dentro, pelo menos 2.000 pessoas tentando a sorte. Como se fossem garimpeiros, entre moscas e urubus. O guarda-roupas de Jailda, por exemplo, é o próprio lixão. Onde é que você encontrou esse chapéu? Aqui no lixão. E esse óculos? Também. A camiseta? Também. E o cinto? Também. Mas o que dá dinheiro mesmo é aquela pequena parte do lixo que ainda pode ser reciclada. Isso aqui é mangaba, isso aqui é mangaba, isso aqui é mangaba. O que vocês chamam de mangaba? Esses galão aqui, ó. Plástico mais duro. Plástico grosso. Isso aqui que são mangaba, esse aqui. Vale mais? Esses aqui é mais caro. Da chegada do caminhão até esse instante em que a caçamba está virando com pelo menos 3 toneladas de entulho, passam-se pouquíssimos minutos. E depois da virada de todo o material, 20 a 30 pessoas que colocaram a mão na lateral da carreta é que tem o direito de fazer a coleta disso aqui. E esse é o momento que continua assustando muita gente. A virada do lixo é a demonstração de que mais um grupo de catadores está autorizado a trabalhar. E com pressa, porque aqui tempo definitivamente não é lixo, é dinheiro. Na maioria das vezes, a carreta ainda nem virou e já tem alguém ali se arriscando por causa de uma lata retorcida. Um deles é Fábio, que eu tento acompanhar. Olha como é difícil subir aqui, rapaz. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero é o sonho do Fábio. Dá pra chegar lá trabalhando aqui? Dá. Uma hora eu chego lá. Pois muitos desses sonhos vão se perdendo em condições que só os jovens ainda suportam. Olha a fumaça. Queimar o cobre, por exemplo, rende 2 centavos a mais por quilo. Esse é um material mais sofrido para coletar também, né? Porque assim, ficar inalando essa fumaça aqui dia e noite... É o que mais mata as pessoas. É o que mais mata o povo aqui. Eu acabei de levar uma, quase fui para trás, quase levei um tombo aqui. Apesar de ser chamado de lixão, a direção desse lugar garante que ele é um aterro controlado. Mas ainda não é um aterro sanitário, onde de fato a contaminação do meio ambiente seria neutralizada. Em Santo André, na Grande São Paulo, é assim. E mesmo aqui ainda há muito desperdício. Nós recebemos geladeiras na estação de coleta, né, vidros, portas de vidro, vários materiais. Nem precisavam ter chegado aqui. Podia ter sido doado antes de vir parar aqui. Poderia ser doado antes. Esse é o
clássico desperdício. É isso mesmo. De volta a Brasília, esse pai de 3 filhos me mostra como é difícil quando o lixo não é separado antes de chegar aqui. Ó, isso aqui mesmo vai, ó. Jornal. Tá vendo, ó? Tudo que for papel vai. E quantos centavos você ganha no quilo? 15 centavos. Lá fora, a mulher de Gil vai levando o filho do meio para a escola. Mas Gil anda preocupado mesmo com o filho mais velho. Ele já tá namorando, logo tem neto. O que esse neto vai saber no futuro sobre o avô? Eu espero que ele saiba onde eu trabalhava só por conversa, né? Que ele não precise vir. Não precisa. Na casa dele conheço Nayara, ex-catadora, que desde os 10 anos morava no lixão. É ela quem combate o desperdício por aqui. É difícil achar o que vocês não trouxeram do lixão aqui. É. Essa foi esse de tanque? lá. De lá? Uhum, de lá. Torneira? Torneira, balde. Tábua? Uhum. Essas madeiras que viraram o pé do também de lá. tanque? Isso. Encanamento? De lá também. Ah, você tá brincando. Você pegou restos de cano, pedaços de cano. E foi emendando e fez o teu encanamento. É assim também com o rádio-relógio e os ventiladores em cada quarto. Até um carro a família está pagando agora. Vai ficar com o carro ou vai se satisfazer dele? Vou fazer de tudo para ficar com ele. Vou me esforçar bastante para ficar com o carro. Se Gil e Nayara vão mesmo conseguir, a gente não sabe. Mas amanhã, logo cedo, ele volta para o lixão com outras 2.000 pessoas que vivem do que a gente insiste em jogar fora. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o Gugu. No teste da vida real, um famoso vai viver um dia de morador de rua. E na Itália, o reencontro de 2 irmãs que passaram mais de 50 anos separadas. A gente te espera amanhã. Ótima noite. Boa noite.